Vitória, o Rogério Micali foi dispensado pelo presidente do Galo, Oswaldo assumiu e na primeira partida consegue essa vitória importante para talvez o início de recuperação do Atlético Mineiro e também uma recuperação deste jogador que você viu comemorando o primeiro gol, Robinho, que vinha sendo reserva com o Rogério Micali, assumiu a titularidade, foi bancado pelo Oswaldo de Oliveira e correspondeu dentro de campo, marcou os 2 gols da vitória. Você viu o segundo gol agora do Robinho, recuperação ali no campo de ataque da equipe do Galo. E o tapa bonito que o Robinho deu na bola para surpreender o goleiro Everton do Atlético Paranaense. Vitória do Galo importante, em 2-0 para cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Você confere de novo o gol do Robinho. Belo gol do Rei das Pedaladas, que vinha em baixa no Atlético Mineiro, perdeu posição, não vinha jogando bem, mas hoje ajudou o Galo. Essa vitória importante no Campeonato Brasileiro. Agora, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil no meio de semana, foi com praticamente sua força máxima. Alguns jogadores não atuaram devido a problemas médicos. O Mano Menezes colocou o que ele tinha de melhor, mesmo com muito cansaço das comemorações. E aí você vê o gol do Rafinha, jogada pela esquerda e o gol de cabeça do Rafinha, que abriu o placar no primeiro tempo. Um jogo que tecnicamente não foi dos melhores, o Corinthians não fez de novo um bom jogo. Você confere aí o pênalti, a bola na mão do Léo, depois a cabeçada do Casim e a cobrança do Cleison, decretando o empate no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. Cruzeiro está no G6, o Corinthians segue líder, mas com a diferença agora menor em relação ao segundo colocado. Já já você vai ver como é que ficou a classificação. Vemos imagens do Morumbi. O São Paulo conseguiu uma importante vitória para cima do Sport Recife. E o gol foi do Marcos Guilherme. Um pouquinho antes desse lance, ele havia perdido um gol cara a cara com o Magrão. Mas na segunda tentativa, ele marcou. Tá aí de novo o gol do Marcos Guilherme. No finalzinho do jogo, o Sidão, goleiro do São Paulo, fez alguns milagres, impedindo o Sport de empatar a partida. O São Paulo deixa a zona do rebaixamento. Há muito tempo frequentava aquela região da tabela, conseguiu sair hoje. Deu um respiro do São Paulo. O Grêmio conseguiu uma importante vitória jogando em casa. O jogo não foi fácil contra o Fluminense, mas o tricolor gaúcho conseguiu a vitória com esse gol do Beto Silva, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. O Grêmio é o terceiro colocado, ainda com alguns desfalques. Não vem jogando tão bem o Grêmio como jogou no primeiro turno, assim como o líder Corinthians, não é? Mas o Grêmio segue ali na cola ainda do Corinthians e do Santos agora, que é o segundo colocado. Vemos imagens para você aí do Nilton Santos. Jogo entre Botafogo e Vitória e a equipe baiana saiu na frente. Você vai ver que teve 2 viradas no jogo. Você vê aí o primeiro gol do Davi. Gol da equipe baiana. De novo aí para você conferir o toque na saída do Gatito Fernandes. A bola tocou na trave. E depois o gol do Vitória. E aí o Botafogo foi para cima. O time do Jair Ventura conseguiu o empate com o Brenner. Estava ali esperto na pequena área para colocar a bola para dentro. Substitui o Roger, que infelizmente acabou tendo um tumor renal diagnosticado. Vai agora fazer o tratamento e já recebeu muitas homenagens de apoio para a plena recuperação desse cara que, além de ótimo centroavante, é uma figura sensacional do nosso futebol. Você confere agora o pênalti que originou mais um gol da equipe do Vitória. Você conferiu a virada com o Brenner fazendo 2 gols e agora muita reclamação ali dos jogadores da equipe baiana, mas você vê que o goleirão saiu chutando tudo, inclusive o jogador do Botafogo. Tá aí então o gol do Brenner. Fazendo mais um pro Fogão. Você confere a bela cobrança, hein? Deu uma jogadinha de corpo ali e enganou o goleirão do Vitória. A equipe baiana de novo foi para cima e conseguiu o empate com o André Lima. 2-2. Empate e o Vitória não desistiu da vitória em nenhum momento. A equipe comandada pelo Wagner Mancini conseguiu a 5ª vitória seguida jogando fora de casa. É um número espetacular. E o gol da vitória, essa 5ª seguida fora de casa, foi do Danilinho. Depois do cruzamento da esquerda, ele de canhota mandou
para o fundo do gol do Gatito Fernandes. O Botafogo é o sexto colocado com 40 pontos. Pode ainda ser ultrapassado pelo Flamengo, que joga amanhã. O Vitória é o 11º com 32 pontos. Tá todo mundo aí da nona posição até a entrada da zona do rebaixamento, tá tudo muito embolado. E aí você vê homenagens no Newton Santos para o Roger. Muita força é o que dedica também o Fox Sports para a plena recuperação do atacante do Fogão. Inclusive o técnico Jair Ventura utilizando essa camisa com o número 9 e a hashtag Força Roger ali nas costas. Agora a gente vê imagens de Avaí e Atlético Goianiense na ressacada. E a vitória importante do Atlético Goianiense, que é o lanterninha, mas no segundo turno vem fazendo uma boa campanha, uma campanha de recuperação. É que a distância é muito grande para quem está fora da zona do rebaixamento, mas que no segundo turno o Atlético Goianiense ganhou muita força, ganhou. Luiz Fernando marcou o primeiro de pênalti, você confere aí a comemoração e a repetição do gol. Quase deu ali para o Douglas, goleirão do Avaí que faz um grande campeonato, mas o Luiz Fernando colocou para o fundo do gol. Agora o segundo gol da equipe do Atlético Goianiense, gol dele, Walter. Aí a comemoração do gordinho Walter, muita felicidade ali no rosto. Engraxaram a chuteira dele, é um jogador com muita técnica, uma técnica refinada, porém, questão física sempre atrapalhou o Valtinho. O Atlético Goianiense é o lanterna, 25 pontos, o Avaí é o 17º, 30 pontos, volta para a zona do rebaixamento. Agora, o clássico de ontem no Allianz Parque, vitória do Santos para cima do Palmeiras. E olha, o Palmeiras foi melhor em boa parte do jogo. O Santos teve praticamente só duas grandes chances de gol. Uma delas, a que você confere na tela com o gol do Ricardo Oliveira. Primeira vitória do Santos no Allianz Parque. Peixe é o segundo colocado e viu a sua distância para o líder diminuir com essa vitória e o empate de hoje do Corinthians no Mineirão contra o Cruzeiro. Você vê de novo aí o cruzamento do Bruno Henrique e a cabeçada do Ricardo Oliveira. Tá aí mais lances para você, a repetição. O Copete tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo e do lado esquerdo o Bruno Henrique se aproveitou para colocar na cabeça do Ricardo Oliveira. Mais um jogo do sabadão, Vasco e Chapecoense em São Januário. Você confere o primeiro gol do jogo, que foi do Vasco. Andrés Rios marcou. Ali dentro da pequena área, comemoração do Zé Ricardo. Mas, no final, a Chape conseguiu o empate com o Reinaldo. Você confere ainda a comemoração do gol do Andrés Rios. De novo, o gol do Cruz Maltino. Vacilo ali da zaga. E o Andrés Rios se aproveitou para completar para o gol. Daí por trás agora, São Januário ainda vazio, né, em função daquela punição para o Vasco, que não pode ter torcedores em sua casa. Agora uma visão privilegiada, você confere Andrés Rios completando para dentro do gol. E agora você vai opinar no tabelão Fox Sports. O Reinaldo, ele quis cruzar ou ele quis chutar para o gol? Na minha opinião, ele quis cruzar. Mas a bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleirão do Vasco. A bola entrou, gol da Chape, empate por 1-1 e o Vasco é o 10º colocado com 33 pontos. A Chape é 12ª com 32 pontos ganhos. De novo o gol do Reinaldo, belo gol, hein? Ele depois, em entrevista, confessou que tentou o cruzamento. Então tá explicado, ele tentou o cruzamento, não foi tão eficiente no passe, mas a bola acabou tomando um rumo que o fez comemorar e muito com esse empate por 1-1 entre Vasco e Chapecoense. Agora imagens da Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Coritiba e o Zé Rafael abriu o placar. Gol do Bahia na Fonte Nova, Bahia também naquele bolo para fugir da zona do rebaixamento. Bahia é o 13º agora com 31 pontos, Coritiba é o 19º com 28. Você vai ver já já o gol de empate do Coritiba, gol do Rildo. Que recuo da zaga, hein? Para complicar para o goleirão, o Zé Rafael se aproveitou para marcar o gol do Bahia na Arena Fonte Nova. Esse jogo foi no sabadão. Daí de novo o Zé Rafael tentando tirar do goleiro, a bola bateu no peito dele e entrou. E agora o gol do Rildo. Coxa é o vice-lanterna, já chegou a brigar pelas primeiras colocações, mas nessa reta final de campeonato vem sofrendo bastante o time do Coritiba. Ali faz um agradecimento, o Coritiba está precisando de muita reza, muita oração para tentar sair dessa
zona incômoda, delicadíssima da tabela do Campeonato Brasileiro. Classificação para você depois da rodada de número 26, lembrando que amanhã ainda tem Ponte Preta e Flamengo. O Corinthians lidera 55 pontos, o Santos tem 47, você percebe que a diferença diminuiu, são 8 pontos agora que separam Santos e Corinthians. O Grêmio foi a 46 com a vitória de hoje, o Palmeiras ficou nos 43, é o quarto colocado depois da derrota para o Santos, o Cruzeiro é o quinto com 41 pontos, o Botafogo tem 40, é o sexto colocado, o Flamengo pode ultrapassá-lo. Aliás, o Mengão pode ultrapassar o Botafogo e o Cruzeiro, caso vença amanhã a Ponte Preta. O Flamengo tem 39, o Atlético Paranaense tem 34, o Atlético Mineiro foi a 34, é o nono colocado. O Vasco é o 10º, 33 pontos. Agora a gente vai virar a página para ver o Vitória, ali na 11ª colocação com 32 pontos. A Chape também tem 32, o Bahia é o 13º colocado. 31 pontos, também tem 31. São Paulo, olha só a galera tricolor, o São Paulo fora da zona do rebaixamento, 14º colocado. O Fluminense está cada vez caindo mais na tabela, o Flusão, em 31 pontos. 15º o tricolor carioca, o Sport é o 16º, 30 pontos. Vem de uma sequência muito ruim o Sport nesse segundo turno. O time do Vanderlei Luxemburgo correndo sério risco de, na próxima rodada, até entrar já na zona do rebaixamento. O Avaí é o 17º com 30 pontos. A Ponte Preta tem 28, ou seja, se a Ponte vence o Flamengo amanhã, vai empurrar o Avaí para a zona do rebaixamento. O Coritiba tem 28 pontos e o Atlético Goianiense fecha na 20ª colocação, 25 pontos.